repousar e observa a respiração. O paciente está começando a recuperar a consciência, está respirando, ótimo. Ah, ele não está consciente, mas ele está respirando. Vamos tentar as manobras de melhora de fluxo, né? Agora, a respiração está depois eu vou mostrar para vocês. Se o paciente estiver consciente, né, e inconsciente, mas ele estiver respirando, a gente pode fazer uma manobra de segurança lateral. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que é. A fim de evitar vômito, a fim de evitar também que tenha a queda da língua, né, e esse paciente tenha dificuldade para respirar. Então, é uma manobra importante para a gente fazer. Às vezes a gente tende a deixar ele em decúbito dorsal, não é o melhor, tá? Agora, tô observando a respiração. O paciente começou a ter uma respiraçãozinha mais curta, estou com dificuldade em observar. O ideal é colocar ele em decúbito dorsal, numa superfície rígida. A gente já vai entrar no fluxograma, na verdade, de RCP. É um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, acionar o SAMU de imediato. Aqui é uma ilustração de como a gente virar, se estiver sozinho, né? Virar o paciente para a posição lateral de segurança. Então, sempre hiperestender o queixo, elevar a mandíbula, né? O queixo, claro, aqui a gente não está falando em trauma, tá? Alguns pacientes que tenham 5 pode evoluir com trauma, mas paciente sem trauma, a gente pode fazer essa mobilidade da cabeça a fim de melhorar ali a abertura de via aérea e deixar lateralmente, e a gente continua observando a respiração, tá bom? Quando é importante a gente acionar o SAMU, né, 192. Se isso acontecer frequente, o paciente quando chegou, achei que era do calor, ele estava, né, um pouquinho sudoreico, ele melhorou um pouquinho. Ah, aconteceu de novo, já não deve ser só uma hipotensão ortostática. A síncope em si, ela tem uma resolução espontânea, tá? Um desmaio por qualquer outro motivo, eu avaliei, a pressão estava boa, o paciente não queixou de nada, foi um desmaio meio súbito, a gente também tem que fala mais a favor de outras causas, e na grande maioria são arritmias cardíacas, tá? Claro, se ele tiver algum outro sintoma, algum déficit motor, uma queixa de dor torácica antes, se começar a apresentar convulsão, tá? Se for gestante, a gestante tem N outros motivos que ela também pode ter síncope e não é só ela. Então, a gente também vai ter que avaliar o bebê, tem que chamar o SAMU já de imediato. Se tiver alguma perda de esfíncter, né? Então, o paciente urinou enquanto teve esse episódio de síncope aí, talvez não seja só síncope, né? Pode ser alguma crise convulsiva não tônico-clônica, então a gente também tem que acionar, e pacientes acima de 50 anos que têm maior fator de risco. Então, na síncope ortostática, existe diagnósticos disso acontecer não só agudamente, mas serem pacientes que têm uma cronicidade desse evento. Então, quando eu fui fazer um procedimento, isso aconteceu. Quando eu fiz uma atividade física, isso aconteceu também. Então, na história que a gente conversa, na anamnese, a gente vai conversar com o paciente, pergunta, né? Alguns desses casos, pacientes que já sabidamente apresentam essa síncope, por mudança de decúbito, a gente vai orientar, olha, então faz uma boa hidratação na véspera e no dia, tem uma ingesta de alimento salgado no dia do procedimento, né? Vamos avaliar, você está usando algum outro medicamento que potencialmente possa fazer a pressão cair. E existe uma indicação, tá? Classe 2A, não é uma classe 1, mas é uma classe 2A, de você fazer alguns medicamentos antes do procedimento ou antes de algo que possa desencadear essa hipotensão. Então, a amidodrina, né, que seria um agonista, então ele vai estimular tanto a pressão quanto a frequência, ou a fludrocortisona, que é um corticoide, tem indicação. Recomendações formais para isso a gente ainda não tem, tá? Mas seria uma opção de um paciente que fale que, isso sempre acontece comigo, então você pode prescrever, às vezes, uma semana antes aí, para ele iniciar, ou até no dia mesmo você fazer para o paciente. O que é importante? A gente diferenciar síncope de crise epilética, tá? Aqui tem um quadro, coloquei
eu falei para algumas pessoas, né? Eu deixei o slide bem completo a fim de ficar como um material de consulta rápida para vocês no consultório. Então, depois eu vou mandar aí como PDF. Então, eu deixei bem descrito. O que que normalmente a gente vai diferenciar? A crise epilética, ela é súbita, né? Então, ela não tem esses pródromos. E a síncope geralmente tem um gatilho. Foi um suor, uma ansiedade, um nervosismo. Então, normalmente a gente tem isso prévio. E, claro, a imobilidade e os quadros de contração involuntária muscular nas crises epiléticas, tá? Normalmente a síncope, ela cessa aí em questão de segundos, né? O paciente sincopou, a gente pôs ele deitado, ele vai melhorar o fluxo cerebral e ele vai acordar. Tudo bem, obrigado. Agora, nos casos de crise epilética, elas tendem a durar um maior tempo, tá? Mais de 3, 4 minutos aí. A incontinência também, que é uma coisa que a gente percebe, na síncope não é para ocorrer, na crise epilética é bem comum, tá bom? Então, o que que a gente pode fazer para diferenciar? O paciente teve essa síncope, eu fiz alguma coisa, deitei ele, virei numa posição, ele vai voltar já com Glasgow 15. Ele vai voltar, não, eu tô bem, já não tem mais nada. E isso marca uma diferença muito grande do quadro convulsivo. O paciente, quando ele acaba o episódio, né, das crises tônico-clônicas, ele tem um estado de pós-ictal. Então, não é um paciente que já volta falando, conversando, ele normalmente não se lembra, né, mas ele volta mais torporoso, mais sonolento, ele às vezes ainda não abriu o olho. Então, são alguns sinais para a gente ficar um pouquinho mais atento, tá bom? Então, falando do quadro de convulsão, reconheci, não era uma síncope, o paciente começou a ter algumas contrações musculares, estou pensando agora em convulsão, tá? Duas coisas importantes para a gente diferenciar aí dentro dos episódios que tenham movimentação. Então, síncope e mobilidade, convulsão eu já tenho uma inconsciência, mas com movimentação, né, ou contrações musculares. Existe um diagnóstico que também não é muito fácil de ser feito, mas é importante a gente diferenciar que é o CNEP, tá? É uma crise não epileptogênica psicogênica. É o que antigamente a gente chamava de DNV no pronto-socorro ou no consultório. É um paciente que ele é ansioso, né? Ele estava assim, mas parece que é ele que está forjando. É, existe, tá? É um diagnóstico, tem um CID e tem como a gente fazer essa confirmação no consultório? Não, a gente consegue fazer isso com o eletroencefalograma posteriormente. Mas como que faz a gente já abrir o olho, né? Levantar a lanterninha ali, eu acho que talvez não seja uma convulsão, dá para eu aguardar, esperar, tentar conversar com o paciente, né? O CNEP, normalmente os pacientes ficam com os olhos fechados, né? Eles não têm as duas fases da convulsão, que é a fase tônica, né? Então ele fica bem rígido, e depois ele tem uma fase cônica, aí ele faz uma hiperextensão, e aí tem o quadro de pós-ictal. Normalmente os pacientes do CNEP, eles são como se fosse uma síncope, só que com abalos musculares, tá? Então, eles ficam com os olhos fechados, às vezes é uma posição mais oscilante, então ele está movimentando o braço, daqui a pouco ele está movimentando a perna, e aí ele vira a cabeça de um lado para o outro. Então, não é algo tão, abalos tão coordenados, tá? Então, daria para a gente esperar, conversar, se tem algum familiar, a gente perguntar, olha, ele já apresentou isso outras vezes, quando fica muito nervoso? É uma forma da gente tentar diferenciar, tá? E o que que é importante, então, no quadro da crise convulsiva? A gente proteger a via aérea e proteger o paciente de potenciais traumas, né? É um paciente que não vai te avisar que vai passar mal. Então, de repente, ele cai e tem abalos. A gente não consegue conter, né? São abalos musculares intensos. Então, o que que a gente tem que fazer? Afastar mesa, cadeira, o que tiver, a gente afasta a fim de diminuir o trauma, tá? E não de parar as crises. É, Virar a cabeça lateralmente, se a gente conseguir. Caso não, você pode só manter ela para não ficar tendo traumas ali no chão ou na superfície que ele tiver, tá? Então, você pode só segurar. Se você conseguir, você lateraliza, o que às vezes é bem difícil, pode só manter livre de trauma. Alguns lugares recomendam a suplementação de O2 nesse momento. Não é muito
certa essa recomendação, na verdade, não é muito segura, porque o paciente vai estar em abalos, você não vai conseguir colocar nada, você vai tentar colocar alguma coisa na boca, tem chance de você acabar sendo mordido, né? E, na verdade, o paciente não está com uma respiração efetiva ali naquele momento. Então, o O2 em si, ele não vai conseguir se beneficiar desse O2 que você está suplementando, tá? Então, não tem uma indicação formal de suplementar. Se tiver fácil, tiver na mão, você pode fazer, se não, também não é algo que está errado, né? Quando acabar essa crise, aquilo que eu disse, o paciente ele demora um pouquinho para recuperar a consciência, então a gente pode fazer também aquela posição de lateralidade, né, de segurança, evitar que ele tenha vômitos e aguardar. Nesse aguardar, o que que você pode fazer? Ver se tem algo que você consiga corrigir. Ah, eu tenho um aparelhinho de destra, eu vou ver quanto está a glicemia. Dá para ver? Vale a pena você fazer se você também tiver uma equipe de enfermagem que você consiga funcionar e resolver. Também você vê o destro que está 60 e você não conseguir tratar, também não vai fazer diferença. O que pode fazer diferença é, eu vou avisar o SAMU, já sei que é por essa causa, eles já chegam mais preparados. Você já adiantou o serviço, né? Enquanto você aguarda a chegada do SAMU, sempre observar. O que que é importante não fazer, tá? Não tem uma indicação de você fazer o benzodiazepínico, seja diazepam, midazolam, se a crise já tiver passado, tá? Então, ele teve ali na recepção, a hora que chegou no consultório, ele já estava no quadro de pós-ictal, você não tem indicação de fazer esse benzodiazepínico. Então, até porque ele tem uma duração curta, né? Se a gente fizer no início, era um paciente que já estava funcionado, estava com uma sedação, né, venosa, claro, que aí eu acredito que vai ter um anestesista, aí sim você tem indicação de fazer. Agora, já passou, não precisa mais, tá? E a recomendação é intervir medicamentosamente, então, injetar algo é só se essa crise durar mais do que 5 minutos. Então, assim, teve a convulsão, não preciso ficar me preocupando em já precisar funcionar, pegar uma cessa do paciente correndo, né? Às vezes ele ainda está em abalo, você está segurando o braço, tem chance de você se machucar. Então, não é uma recomendação você já fazer o benzodiazepínico de imediato. A indicação é após 5 minutos de duração da crise, ou se ele tiver uma recorrência de 2 ou mais, sem ele ter recuperado a consciência. Então, ele teve a crise, ficou num quadro de pós-ictal, que é aquele quadro torporoso, ainda de olho fechado, sem contactuar, e aí em seguida ele teve outra crise, tá? Então, essa é a recomendação da gente tratar com medicamento. Se eu tiver que tratar, a primeira escolha, né, seria o lorazepam IV, a gente não tem aqui no Brasil, então fica como opção o diazepam venoso, seria de 0,15 a 0,2 miligramas quilo. Tem uma indicação de você ir fazendo de 2 em 2 miligramas a cada 2 minutinhos, 1 minuto, até chegar numa dose de no máximo 20 miligramas aí. Não é o que a gente vê na prática, tá? A gente vê fazendo já 10 miligramas e repetir após 5 minutos os 10 miligramas, se tiver necessidade. Importante, depois que você administra o diazepam, avaliar depressão respiratória, tá? Não é muito comum com diazepam, mas a gente sempre tem que ficar atento a isso. Pode-se usar o diazepam IM? Pode, tá? Na dose também de 10 miligramas, caso você não tenha acesso. Tipo assim, você fez o diazepam, você pode repetir em 5 minutos, o paciente ainda persiste, tá? Tá refratário. Você tem a indicação de fazer a fenitoína EV. Não é uma medicação comum de ter no carrinho de parada a nível de consultório, mas às vezes se você tiver numa clínica um pouco maior, que tenha um centro cirúrgico, mas no momento não tem ali o anestesista presente, você pode olhar lá no carrinho, normalmente no carrinho de anestesia a gente tem esse medicamento, né? Daí você tem indicação de fazer, tá? Pode se repetir, não é muito confirmado, mas você pode fazer essa dose de ataque e repetir caso necessário. Então, o fluxograma mais importante dentro do quadro. Se tiver alguma causa específica, a gente pode tratar. Então, eu vi que é uma hipoglicemia, eu tenho como pegar o acesso do paciente, você pode fazer a glicose, 20, né, a glicose é 50%, 20 a 30 ml, daria de 2 a 3 ampolas, né? Num caso que você suspeite de ser de hipertermia, de desidratação, pode colocar numa sala mais fria, tentar ventilar mais a sala. As outras medicações, né, sulfato de magnésio
seria bem específico para uma gestante que tivesse em eclâmpsia, tá? Então, não acho que é o ideal. Ou se quando o paciente voltar, você colocar ali o oxímetro ou o seu monitor multiparâmetro